Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta Eucaristia, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Antes de entrarmos nos textos da liturgia propriamente dito, mas sem fugir deles também, eu gostaria de pontuar duas coisas que nos levam a refletir sobre tudo que ouvimos hoje. A primeira delas é uma expressão que aparece 364 vezes na Bíblia, que é justamente a expressão não tenhais medo. É claro que aparece com variantes, não tenham medo, não temas, etc. Mas em síntese, tudo significando o que está aqui hoje. Só nesse evangelho de hoje, esta expressão aparece 3 vezes, não tenhais medo. E por falar em 364, dá até parece que para entender como que se fosse para que aparecesse uma vez para cada dia da nossa vida. E alguns poderão perguntar, mas e os anos que tem 365, né? Eu poderia dizer assim, 364 vezes enquanto nós vivemos esta vida terrena. Esse último dia é como se fosse o dia da nossa partida, não precisaremos mais de ter medo algum, porque estaremos face a face com aquele que nos criou. E a segunda coisa, já tanto em relação ao que Jeremias nos fala, mas também em relação a que Jesus fala. Quando Jesus diz, se vocês me negarem diante dos homens, eu também vou negar vocês diante do Pai. Jesus chama a atenção do nosso proceder em relação à sinceridade. E aqui me faz lembrar de uma psicóloga muito católica, e ela dizia que ela foi fazer um curso de pós-graduação no Japão, e lá tinha um professor japonês, e esse professor gostava muito dela. E esse professor um dia chegou para ela e disse, olha, eu tenho uma grande admiração pelos brasileiros. O brasileiro é um povo festeiro, é um povo alegre, é um povo feliz. Toda hora que você olha para um brasileiro, ele está rindo, ele está fazendo assim, ele está dando tchau, é só festa. É o povo que gosta de festa, é churrasco, é festa junina, é carnaval, é tudo, né? A gente gosta de uma festa. Mas vocês têm um defeito. Ela parou e falou, meu Deus, o que o professor vai falar? E o professor disse para ela, vocês não são sinceros. E olha que nós estamos falando do povo japonês, da cultura japonesa. De uma maneira geral, os orientais, nós vamos ficar apenas em 2, o povo japonês e os coreanos do sul. Eu não sei se vocês sabem, as igrejas cristãs mais fervorosas do mundo, não estão no Brasil, no México, na Espanha, na Itália, estão no Japão e na Coreia do Sul. Lá, os pais não precisam falar para as crianças que tem que ir na missa domingo, vão. Lá não precisa falar que tem que pagar o dízimo, contribuir com o dízimo, não, todo mundo sabe. E quando o professor disse isso para ela, ela se assustou e perguntou, mas professor, por que o senhor está dizendo isso? Que o povo brasileiro não é um povo sincero? Aí ele concluiu, porque vocês quando estão na frente da gente, vocês riem para nós, vocês mostram os dentes, vocês concordam com tudo que a gente fala, vocês até aplaudem, elogiam a gente, mas quando a gente vira as costas, vocês começam a falar mal da gente para os outros, aquilo que nós estávamos falando com vocês. Aí eu falei, mas não é que o senhor não está certo mesmo? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente não fala a coisa para aquela pessoa que deveria falar. A gente sai falando para todo mundo, menos para a pessoa que deveríamos falar. Se eu tenho um irmão que está agindo errado, que está em vida de pecado, etc., eu não tenho que ficar fofocando para o vizinho, para a vizinha, para todo mundo. Como a gente às vezes faz. A gente fala para todo mundo, mas não fala para a pessoa. Chama a pessoa em particular e fala para ela. E pronto, acabou. Não precisa falar para mais ninguém. Se ela se converter, Deus diz que o galardão é teu. Se ela não se converter, você não tem culpa. E vejam bem, que é justamente esse o problema de Jeremias. O profeta Jeremias, ele era um profeta que ele não tinha trava na língua. Ele falava a verdade da palavra de Deus. Então ele não estava preocupado se ele iria agradar o povo, os chefes os religiosos, os políticos, etc. Ele falava a verdade. E por esse motivo de falar a verdade, ele pagou um preço muito caro, porque ele começou a ser perseguido, porque
as pessoas não aceitam ouvir a verdade. Começaram a persegui-lo para prender, para isso, para querer matar, e aí, inclusive, subornaram pessoas para poder condenar Jeremias. Os amigos dele foram subornados, e o mundo tenta fazer isso conosco hoje. Subornar para poder prejudicar o outro. Mas Jeremias depositou sua confiança em Deus como um valente guerreiro. E ele vai dizer que Deus vai desmascarar todos aqueles que estavam contra ele. Porque na verdade não era contra ele, estavam contra o Deus que ele anunciava. E vejam bem que São Paulo, na segunda leitura, vai numa direção ao encontro deste pensamento. Quando Paulo nos diz que Adão é o homem velho, com Adão o pecado entrou no mundo e a perdição de todos nós, toda a humanidade. Mas ele vai dizer, o novo Adão. Quem é o novo Adão? Jesus Cristo. Se pelo pecado do velho Adão, de um único homem, todos nós perdemos a salvação, pela morte de um único homem, o novo Adão, Jesus Cristo, a salvação veio para todos nós. Nós precisamos entender que ainda hoje, dentro de nós, está o novo homem e o velho homem. O velho homem está aí dentro de você. Cuidado para não deixar acordá-lo, porque ele fica numa luta constante, querendo fazer com que você volte para a vida de pecado total, querendo que você saia da igreja, que você não reconheça Jesus como teu Senhor. Então essa luta existe aí dentro. Cuidado. E ao chegar ao Evangelho, nós poderíamos dizer 3 pontos desses ensinamentos que Jesus faz aos seus apóstolos. Então, logo depois de escolhê-los, como vimos domingo passado, hoje ele reúne e começa a dar ensinamentos de como eles devem agir. E esses ensinamentos de Jesus servem para nós. Vejam bem, destaco 3 pontos. O primeiro deles, quando ele diz, já falei, não tenhais medo. E aqui eu faço um parênteses porque muita gente não entende isso. Se eu perguntasse para vocês, eu tenho certeza que mais de 90% ia responder da seguinte forma. Perguntasse a vocês, o que significa não ter medo? Uma pessoa que não tem medo. Mais de 90% ia responder, é uma pessoa corajosa. E se eu perguntasse para vocês, o que é uma pessoa corajosa, quase que 100% iria responder, é uma pessoa que não tem medo. Mas eu digo para vocês, não é isso. Corajoso não é não ter medo. Quer ver um exemplo? Vou pedir uma coisa e vocês façam. Coloque a mão direita na cabeça de vocês, coloca. Alguém teve medo de colocar a mão na cabeça? Teve? Precisou de coragem para colocar a mão na cabeça? Não. Então o corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que, morrendo de medo, ele enfrenta. Mesmo morrendo de medo, o corajoso vai e faz o que tem que ser feito. Mesmo sob o risco de ser preso, de ser morto e etc. Isso é ter coragem. Eu me lembro de um dos momentos da minha vida de coragem, quando eu fui fazer um teste, padre, para entrar no bombeiro. Não sei se vocês sabem, eu fui bombeiro também. Não sei o que falta eu ser na vida, mas eu fui bombeiro. Lá em São Paulo. E tinha um teste que consistia num pórtico de 45 metros de altura. Vocês imaginam que coisa que era isso? E eu adoro a altura. E aí você chegava lá, ele era dessa largura, quase que dos 2 pés. E você tinha que atravessar 10 metros dele. Senão você não passava. E a hora que eu cheguei na ponta, assim, que ele apitava para você começar, porque tinha tempo também, que eu cheguei assim, eu olhei para o céu para pedir a ajuda de Deus, o céu fez assim, estava mexendo o céu. Eu falei, eu vou cair daqui, porque naquela época, depois que morreu os 3, 4, eles colocaram uma rede, mas não tinha rede. Se você caísse, você esborrachava no chão. Aí eu falava assim, meu Deus, eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu preciso desse emprego. Aí eu tive coragem, mas eu estava morrendo de medo, e eu passei daquele jeito, que só Deus sabe, e eu consegui chegar do outro lado.
Então, meus irmãos, quando Jesus está dizendo não tenhais medo, está significando isso. Não significa que você vai enfrentar, não, mesmo morrendo de medo, você vai assumir Jesus Cristo na tua vida. Medo do quê? Medo daqueles que vão fazer o que fizeram com Jeremias. Talvez membros da sua família vão te discriminar. Membros da tua família vai afastar de você por causa de Jesus Cristo. Talvez você possa perder o emprego. Talvez você possa não ser chamada num concurso, qualquer coisa, por causa da sua fé. Mas você não vai ter medo e vai enfrentar. Você não vai ter medo daquilo que as pessoas vão dizer de você por causa da sua fé. E a segunda coisa, a instabilidade. Todos nós na nossa vida somos assim, temos altos e baixos, temos momentos de instabilidade. E é isso que Jesus quer chamar a atenção para o terceiro ponto, o sofrimento. Essas três coisas fazem parte da nossa vida. Nós precisamos aprender a trabalhar também o sofrimento. E é por isso que Jesus dizia para os apóstolos, na proclamação da boa nova, vocês vão correr riscos. Mas não é por causa dos riscos que vocês vão correr, que você vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Deposite a sua confiança absoluta em Deus, e é por isso que Jesus usa primeiro o exemplo dos pássaros. E ele usa o passarinho, ele não falou canarinho da terra, ele não falou sabiá, ele não falou curió, que são pássaros caríssimos, que são pássaros assim, da elite, não, ele falou aquele que não vale nada, ninguém dá valor nenhum, ele falou pardal, que é uma praga, né? Falou pardal. Jesus diz assim, até os pardais. Em outra passagem bíblica vai dizer, olha para as aves dos céus, olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, no entanto, nunca se ouviu dizer que um passarinho tivesse morrido de fome, eu nunca vi, a não ser que você feche ele na galinha da comida, mas o pássaro na natureza ele não morre de fome. E por que então você está preocupado? Por que você está com medo? Deus não é contigo? Você não vale mais do que um pardal? Se você achar que você não vale mais do que um pardal, venha falar comigo depois da missa. Eu vou te mostrar que você vale. E Jesus continua a dizer, vocês sabem, você sabe quantos fios de cabelo você tem aí? Daqui a pouco eu vou saber, cai, né? Mas nós não sabemos, tem gente que sabe, não tem nenhum, né? Mas nós não sabemos quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, mas Deus disse que Ele sabe, porque Ele é Deus. E Ele vai dizer, não cai um fio de cabelo da tua cabeça se não for da minha vontade. Então, senhoras, mulheres, não se desesperem quando chegarem na frente do espelho, passar o peito e olhar assim, tem aquele monte de cabelo, né? Cai mesmo, mas Deus sabe quantos estão caindo. Não tenha medo, não se preocupe diante da perseguição, siga com desassombro aquilo que é o projeto de Deus. Assim, lembrem da igreja primitiva, é bom ler, é bom assistir, os primeiros cristãos dos primeiros séculos, eles iam para a arena, a hora que abriu o portão da arena, ali entrava a mãe com a criança no colo, a mulher grávida, o marido, o pai, a tia, o tio, entravam todos ali, e sabe o que estava lá no outro canto? Estava o leão, estava o leopardo, estava o jacaré, estava o touro, esperando. E o grande espetáculo de Roma era ver aqueles animais comer os cristãos. E muitos dos cristãos, quando abriam o portão, eles cantavam glórias a Deus e aleluia. Eles estavam morrendo de medo das feras, mas eles não abandonaram a fé, porque bastava que eles dissessem, eu não acredito em Jesus Cristo, que eles eram livres, soltos. Mas eles disseram, nós acreditamos, nós cremos. E nós, na nossa vida, negamos Jesus não por causa do leopardo, por causa do leão, por qualquer besteirinha, a gente nega Jesus Cristo. Então a gente precisa começar a tomar cuidado com aquilo que muitas vezes é uma expressão que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado, que é o politicamente correto. Porque tem gente que quer fazer e quer falar só o politicamente correto. Eu lembro vocês, se a gente dissesse, o cachorro morde o homem, tudo bem? Tudo bem para vocês? Natural, normal. Agora se eu dissesse para vocês, o homem morde o cachorro, aí já tem alguma coisa para pensar. Então hoje, a gente falar que matar uma criança no ventre da mãe, tudo bem, politicamente correto, ok.
A mulher dizer, meu corpo, minhas regras, pode matar as crianças, fazer aborto à vontade. Não tem problema nenhum. Agora, se eu falar, dá uns tapinha na bunda, não pode. Chama o conselho tutelar, prende o pai, prende a mãe, leva a criança para o abrigo. Vocês estão entendendo a inversão de valores que às vezes nós temos na nossa sociedade, e a gente aplaude, e a gente concorda. Então Jesus cobra de nós, como estava lá falando para os apóstolos, cobra de nós esta coerência com o seu evangelho. Um evangelho que não é para ficar fechado. Nós não pertencemos a uma seita secreta, que só entra aqui quem o padre Neuci ou eu quiser, ou o bispo quiser. As portas da igreja estão abertas para todos. Aliás, não se deve fazer celebração pública com a porta fechada, a não ser se tiver uma tempestade, um vento, mas caso contrário, ela tem que estar aberta. Eu acho tão bonito, nas normas do matrimônio, uma das coisas que causa uma nulidade matrimonial é fazer um matrimônio com a porta fechada. Não pode, porque tem que ser público, porque se alguém não concordar, pode entrar e dizer não. Olha que bonito que a nossa igreja nos ensina. Então hoje nós não temos mais império romanos para nos perseguir, mas nós temos impérios terríveis, talvez pior do que o romano. E eu diria que um desses impérios que se globalizou pelo mundo inteiro é o império econômico. O império econômico que só fala do ganhar dinheiro, só fala do lucro, só fala desse poder que seduz homens e mulheres, que fazem de tudo para ter dinheiro, tem que ganhar mais, e quanto mais ganha, mais quer ganhar, e quanto mais ganha, mais gasta, e mais quer ganhar, e não dá. Eu não sei se vocês passam por isso. Eu conheço uma pessoa que recebia 3 mil reais por mês, dizia, eu não estou dando conta de pagar o aluguel, pagar o supermercado, pagar a energia elétrica, pagar o IPTU, pagar o combustível do carro, pagar não sei o que, a roupa das crianças, o dinheiro não dá, eu estou certo, eu preciso ganhar mais, arrumo outro emprego para ganhar 2 mil, ganhava 5 mil, dali um mês estava dizendo, 5 mil não dá, e eu falei para ele, se você arrumar um de 10 mil, não vai dar também, porque você colocou o dinheiro como teu Deus. Coloca o dinheiro em segundo, terceiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar, coloca a tua família em segundo lugar. Aí você vai ver como muda as coisas. Então, Jesus chama a atenção para que nós não caminhemos desorientados, confusos, perdidos neste mundo. Por isso, repito mais uma vez, não tenham medo. Jesus é aquele que veio para nos auxiliar, que veio para nos libertar. E eu encerro dizendo, louvemos e agradecemos a Deus, porque nós ainda temos liberdade de culto. Falem o que quiserem falar do Brasil. Mas tem país que se você for pego com isso aqui na mão, você vai preso, você é morto e a Bíblia é queimada porque não pode. Agora, se nós cristãos não assumirmos a fé autêntica e sincera como Jesus quer, eu não vou ver, porque já cansei de falar aqui, dobrei o cabo da Boa Esperança, logo parto para a glória. Mas vocês, crianças, vão ver coisa que dá para duvidar. Porque isso pode chegar aqui, se nós não soubermos defender a fé cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.